No vídeo de hoje você vai ser capaz de entender tudo sobre delineamento. Se você ficar nesse vídeo do início ao fim, além de entender a teoria sobre delineamento, também você vai entender como fazer esse processo na prática. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Bruna Souza, eu sou estudante de odontologia e eu sempre trago resumos e vídeos que ajudam você a estudar do lado daí. E se você ainda não é inscrito no canal, é só você clicar no botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo na sua direita, assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Mas chega de enrolação e bora lá para o nosso conteúdo de hoje. Aqui hoje você vai aprender sobre o delineamento. De forma mais específica, você vai entender o que é o delineamento, o objetivo desse processo e também você vai entender sobre o delineamento na prática. Eu queria te lembrar também que sempre eu faço um PDF relacionado a cada uma das aulas que eu coloco aqui no YouTube. E o PDF sobre delineamento vai estar disponível lá no meu canal no Telegram. É só você ir na descrição, lá vai ter um link para o meu canal do Telegram e você pode entrar lá e ter acesso a mais esse material de suporte. Antes de fazer o delineamento de fato, nós precisamos entender o contexto em que ele é empregado. E para isso, a gente precisa entender que a PPR ela pode causar danos aos tecidos suporte, tanto aos dentes como também à fibra mucosa que vai receber essa prótese. Então, o delineamento ele surge como uma das etapas de planejamento da PPR, onde dentro desse delineamento, dentro desse planejamento para fazer a confecção da prótese, a gente tem como objetivo alcançar uma prótese mais bem adaptada e principalmente uma prótese que respeite os princípios biomecânicos, o princípio de suporte, de estabilidade e de retenção. Assim, com o planejamento que é feito durante o delineamento, a gente pode ter uma prótese mais adaptada e que, consequentemente, cause menos danos aos tecidos suportes, tanto para os dentes pilares como também para a fibra mucosa. Durante o delineamento, então, que é esse processo de planejamento da PPR, a gente busca analisar principalmente o paralelismo das faces. Esse paralelismo ele deve existir tanto entre as faces dos dentes como também entre os dentes e o rebordo. Nesse modelo aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que existe ausência de alguns elementos dentários e existem alguns elementos remanescentes. Nesse caso, nós temos alguns dentes que vão funcionar como dentes pilares, por exemplo, esse canino e esses dois molares. Se a gente traçar linhas que são paralelas a esse dente, a gente percebe que ao traçar essas linhas, elas também estão paralelas entre si. Quando a prótese for deslizar aqui sobre a superfície desses dentes, ela vai deslizar com uma facilidade melhor. Porém, na vida real, quando um paciente perde alguns elementos dentários, o que acontece é que os dentes remanescentes sofrem algumas movimentações. Esse canino, por exemplo, pode sofrer distalização, esses molares podem sofrer mesializações, giroversões, então a gente acaba perdendo essa referência de paralelismo. Observe nesse caso aqui que se parece um pouquinho mais com um caso real. Observe que nesse caso, esses dentes estão inclinados e que a gente não possui um paralelismo adequado entre a superfície desses elementos. Consequentemente, se a gente for inserir uma prótese aqui nesse caso, essa PPR vai ter uma dificuldade maior de percorrer a superfície desses dentes. Então, durante o delineamento, a gente vai conseguir analisar esse tipo de situação, tentando alcançar o principal objetivo desse processo, que é o de selecionar a melhor trajetória de inserção para a prótese. A trajetória de inserção está sendo representada aqui por essa imagem, e ela representa o caminho que a prótese percorre desde o momento que o paciente coloca ela na boca, o momento em que essa prótese começa a tocar na superfície dos dentes, até o momento em que ela se assenta realmente sobre os dentes pilares. Mas você concorda comigo que nesse caso aqui, onde a gente obtém o paralelismo das faces dos dentes, esse deslizamento da prótese, essa trajetória da prótese vai ser mais eficiente do que nesse segundo caso, onde a gente não possui um paralelismo adequado? Então, o delineamento, esse planejamento que a gente faz, é justamente para tentar selecionar a melhor trajetória de inserção. E isso inclui observar o paralelismo, isso inclui eliminar o máximo de interferências para que essa trajetória da prótese seja a melhor possível, que esse deslizamento não sobrecarregue nem a prótese e nem os dentes pilares. Então, o grande objetivo do delineamento é selecionar a melhor trajetória de inserção. E dentro disso, a gente vai fazer várias etapas para buscar alcançar essa melhor trajetória. Agora que você já entendeu o contexto em que é utilizado o delineamento, vamos entender então sobre o delineador, ou também conhecido como paralelômetro.
O delineador é esse instrumento que nós utilizamos para fazer o delineamento. Ele é composto por uma base horizontal fixa, por uma haste vertical fixa, por uma haste horizontal, por uma haste vertical móvel. Essa haste vertical móvel, a gente consegue movimentar ela para baixo e para cima. Essa haste é muito importante porque é ela que vai fazer a simulação da trajetória de inserção. É muito importante que você entenda que é essa haste vertical que vai simular a trajetória de inserção, um dos grandes objetivos do delineamento, como já foi mencionado. Aqui na ponta, nós temos o parafuso da haste vertical móvel. Quando a gente realmente definir a posição da haste vertical móvel, podemos travar a haste com o parafuso e assim ela não se movimenta. Aqui na ponta da haste vertical móvel nós temos o que nós chamamos de mandril. O mandril vai ser importante porque é aqui na ponta desse mandril que a gente vai posicionar as nossas pontas acessórias. Uma outra parte do delineador é conhecido como platina. Ela possui o parafuso universal e também o que nós chamamos como junta universal. Desse lado aqui da platina, se a gente soltar esse parafuso universal, nós conseguimos movimentar a base da platina para vários lados. Assim, a gente consegue inclinar o nosso modelo da maneira que a gente deseja para fazer a análise do delineamento. Uma vez que nós definimos então o plano da platina, vamos supor que a gente quer deixar dessa maneira, a gente pode então fixar essa base girando o parafuso para a parte que prende a base nessa posição. A gente vai falar um pouquinho sobre as pontas acessórias. Como eu tinha comentado com vocês, na ponta aqui da haste vertical, a gente vai colocar as pontas acessórias para fazer a análise do delineamento. Então, vamos entender as pontas que existem para a gente fazer o delineamento. A primeira ponta que a gente encontra aqui é conhecida como faquinha. Ela tem essa parte aqui reta e ela consegue, então, analisar os planos guias. Nós também temos essa outra ponta, que também é uma faquinha. Essa daqui é uma faca de corte de extremidade e essa daqui é uma faquinha de corte lateral. Com as duas pontas, nós podemos fazer a análise dos planos guias. Além dessas duas pontas, nós também temos a ponta porta-grafite. Essa ponta, ela vai nos ajudar a traçar o equador protético, definindo áreas de expulsão e áreas retentivas. Temos também a ponta analisadora, que é uma ponta cilíndrica. Essa ponta consegue fazer a análise do paralelismo entre as faces. E por último, nós temos as pontas calibradoras. Essas pontas conseguem analisar as retenções nas superfícies dos dentes. E nós temos 3 pontas. Cada uma delas é responsável por oferecer um determinado grau de retenção. Nós temos a ponta de 0,25, 0,5 e 0,75. Para fazer a análise da retenção em PPRs feitas de ligas de cobalto cromo, nós utilizamos a ponta calibradora de 0,25, que consegue oferecer a retenção adequada para esse tipo de prótese. Aqui nós temos as 3 pontas calibradoras. Observe que o disco da ponta calibradora possui tamanhos diferentes. Esse daqui, que é o menorzinho, é o de 0,25. Esse daqui que possui tamanho intermediário de 0,5 e esse daqui que possui um tamanho maior do disco de 0,75. Agora que você já entendeu sobre as partes do delineador e também as pontas acessórias, eu queria comentar com vocês sobre o princípio do delineamento. Como que funciona o delineamento e como que esse instrumento, conhecido como paralelômetro ou delineador, consegue me dar essa visão de planejamento da prótese. O delineamento, ele é baseado num princípio matemático que diz que as linhas perpendiculares a um determinado plano são paralelas entre si. Por exemplo, se a gente observar essa linha aqui que está representando um plano horizontal e a gente pegar também essas linhas que são perpendiculares a esse plano, você concorda comigo que essas várias linhas que são perpendiculares a esse plano A são também paralelas entre si? Certo, mas o que isso tem a ver então com o delineamento? No delineador nós temos uma parte dele aqui conhecida como haste vertical móvel, certo? E temos uma outra parte que é conhecida como platina, onde nós temos o modelo. E esse modelo sofre várias inclinações na base da platina, certo? Vamos supor então que a gente colocou o nosso modelo no determinado plano. Então nós obtivemos um plano A, concorda? Mas você concorda também comigo que a haste vertical, ela também forma um ângulo de 90 graus com esse plano? E você concorda também que durante a movimentação dessa haste vertical, as várias posições que nós encontramos durante essa movimentação também vai ser em 90 graus com esse plano A que estabelecemos do modelo. E consequentemente, as várias posições que a haste vertical
local ocupa durante o procedimento do delineamento são paralelas entre si. E se você lembrar lá atrás, eu expliquei para vocês que um dos pontos mais importantes que a gente analisa é justamente esse paralelismo entre as superfícies. Por isso, esse instrumento, conhecido como delineador ou também conhecido como paralelômetro, baseado nesse princípio matemático, consegue nos dar uma visão de paralelismo das superfícies desses elementos dentários. Um outro ponto que vale ser comentado também é que os parâmetros analisados no delineador são relativos e todos esses parâmetros dependem do grau de inclinação do nosso modelo. Como assim? Imagine que a gente colocou no nosso delineador, sob a base da platina, um ovo, onde o seu longo eixo está perpendicular à base da platina. Quando a gente for analisar esse ovo nessa posição, ou seja, nessa inclinação, a gente vai obter um determinado equador protético, nós vamos obter uma determinada área de expulsão, uma determinada área de retenção. Dependendo então da posição que a gente colocou esse ovo, a gente obteve esses parâmetros. Mas, se a gente movimentar esse ovo e agora se esse longo eixo do ovo ficar numa outra inclinação com a platina, nós vamos obter outro equador protético, outras áreas de expulsão e outras áreas retentivas, o que nos mostra que todos os parâmetros que a gente consegue observar durante o delineamento são parâmetros relativos e que a qualquer momento eu posso alterar esses parâmetros inclinando o meu modelo, inclinando a base da minha platina. Isso implica dizer que, por exemplo, vamos supor que eu quero encontrar uma determinada área de retenção em um determinado dente. O que eu posso fazer? Movimentar essa platina até que eu encontre e mude, então, os parâmetros que eu desejo. Esse é um dos grandes princípios do delineamento. Entender que os parâmetros que eu consigo encontrar no meu modelo são relativos, que eu posso alterá-los desde que eu incline a minha platina. Como eu tinha comentado com vocês, o grande objetivo do delineamento é determinar a melhor trajetória de inserção, certo? Só que para isso, existem alguns métodos para a gente fazer essa determinação da trajetória, da determinação do que nós chamamos de TI. Existem basicamente 3 métodos: o método de Roche, ou também conhecido como método dos 3 pontos, o método das bissetrizes e o método seletivo de Applegate, ou também conhecido como método das tentativas. Esses 2 primeiros métodos, o método dos 3 pontos e o método das bissetrizes, são considerados muito empíricos, e o método mais científico é o método das tentativas, o método seletivo de Applegate. Por isso, nós vamos ver esse método aqui a partir de agora. O método seletivo de Applegate, ou também conhecido como método das tentativas, ele é baseado em realizar inclinações no nosso modelo. Então, a gente pode posicionar o modelo em várias inclinações, girando aqui na região da platina até que a gente consiga um plano favorável para a nossa trajetória de inserção. Então, a gente vai selecionar a inclinação mais favorável para obter um paralelismo adequado, obter o mínimo de interferências possível, a melhor retenção e a melhor estética. Lembrando que tudo isso aqui é avaliado para a gente tentar encontrar a melhor trajetória de inserção, a melhor TI possível. O método das tentativas, ou o método de Applegate, ele possui algumas etapas muito importantes de serem analisadas. E para ficar fácil de decorar essas etapas, existe um acróstico que faz com que a gente lembre da sequência dessas etapas, conhecido como PIRE. O P se refere à primeira etapa, que é a análise do paralelismo, a análise dos planos guias. O I se refere à segunda etapa, que é a análise das interferências ósseas. O R se refere à terceira etapa, que analisa as retenções dentárias. E o último parâmetro a ser analisado é o parâmetro da estética. A partir de agora, então, a gente vai começar a fazer a análise do nosso delineamento. Para começar a nossa análise, então, nós vamos precisar do delineador, das pontas acessórias, do nosso modelo em gesso cortado de uma forma que ele esteja plano aqui na sua base e do desenho do planejamento da nossa prótese. Nosso modelo, nesse caso, possui a ausência do elemento 21, do elemento 25 e do 26, formando, então, uma classe 3 com modificação 1. Para esse caso, nós já definimos quais são, então, os melhores grampos a serem utilizados e também a localização dos apoios, localização dos conectores menores e já definimos também o conector maior. Por que é importante a gente fazer o desenho antes de realizar o delineamento? Porque durante o delineamento nós precisamos saber a posição dos grampos, dos braços retentores, para a gente conseguir então analisar os planos guias, analisar as regiões retentivas. Sem a presença do desenho e de um planejamento prévio, nós estaríamos fazendo um delineamento às cegas, sem saber em qual local a gente analisaria planos guias,
retenção, a estética e a presença de interferências. A primeira coisa que a gente vai fazer então é posicionar o nosso modelo na platina. Para isso, a parte posterior do modelo fica voltada para essa região onde nós temos 2 parafusos e a parte anterior do modelo fica voltada para essa região onde nós temos um único parafuso. Nós apertamos então o parafuso da platina, fixando o nosso modelo sobre a base da platina. A segunda coisa é posicionar o nosso modelo de acordo com a inclinação desejada. Como a gente está fazendo o método de Applegate, ou também conhecido como método das tentativas, nós preconizamos que a primeira posição onde vamos colocar o nosso modelo é uma posição onde a oclusal dos dentes fique paralela com o solo. Lembrando que no método de Applegate, nós tentamos várias posições do nosso modelo até encontrar uma posição que tenha a melhor trajetória de inserção, que nos ofereça um melhor paralelismo, a melhor retenção, a menor interferência e a melhor estética. Mas como nós não sabemos qual vai ser a melhor posição logo de início, preconizamos então que a primeira posição vai ser essa, onde nós encontramos a oclusal dos dentes paralela com o solo. Travamos então aqui no parafuso universal o nosso modelo nessa posição. Observe que depois que eu travo, a platina não se movimenta mais. Levamos então a platina para a base horizontal móvel do delineador. E agora nós começamos a análise com as pontas analisadoras. O primeiro aspecto que vai ser analisado vai ser os planos guias. Para analisar os planos guias, nós podemos utilizar essas duas pontas. Nesse caso, eu vou utilizar essa daqui, conhecida como faquinha. Eu solto então o mandril do delineador e fixo a minha ponta acessória aqui no mandril da haste vertical móvel. Como eu tinha mencionado anteriormente, para eu movimentar a haste, eu preciso desatarrachar o parafuso e conseguir então movimentar a haste vertical móvel para cima e para baixo, na posição que eu desejar. Vou posicionar ela aqui no meu modelo e fixar então a minha haste vertical móvel. Como nós estamos analisando os planos guias, o paralelismo das faces, é preciso que a faquinha, a nossa ponta analisadora, toque completamente a face do dente, não formando nenhuma área retentiva. O que significa formar áreas retentivas? Significa formar triângulos voltados para a cervical. Nesse caso aqui, a gente observa que a faquinha toca completamente a proximal desse dente. Por isso, nós podemos afirmar que essa face é paralela. Aqui eu queria te contar mais um pouquinho sobre a análise do paralelismo das faces, a análise dos planos guias. Lembrando que esse paralelismo, ele busca melhorar a trajetória de inserção, porque você concorda comigo que quanto mais paralela for as faces da superfície desses dentes, melhor vai ser a trajetória de inserção, melhor essa prótese vai deslizar sobre os dentes pilares? Então, o paralelismo ele é muito importante porque ele acaba eliminando um pouco das interferências durante a trajetória de inserção da prótese. O paralelismo deve ser analisado nas faces interproximais e nas faces linguais palatinas dos dentes. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está analisando o paralelismo das faces interproximais. E nessa outra imagem está representando a análise do paralelismo na face lingual desse dente. Por que a gente precisa analisar o paralelismo nas faces interproximais e nas faces linguais palatinas? É porque essas faces vão receber componentes rígidos da PPR. Como assim? Você lembra que os elementos da PPR são rígidos, com exceção desse terço final do braço de retenção? Todos os outros elementos da PPR são elementos rígidos. E você concorda comigo que se esses elementos rígidos passarem em uma área que não possui um paralelismo, que possui retenções, você concorda que esse elemento rígido vai fazer uma força sobre esse dente pilar? E tanto o dente pilar quanto a prótese vai receber uma força excessiva? Por isso que a gente precisa ter uma face mais paralela possível para receber esses elementos rígidos. Na face interproximal, por exemplo, a gente percebe a presença do corpo do grampo e do conector menor, que são componentes rígidos. Por isso que nas faces interproximais, a gente precisa analisar o paralelismo, tentando fazer com que essas faces sejam a mais paralelas possível, eliminando interferências durante o caminho percorrido pela prótese. Isso acontece também na face lingual. Geralmente, a face lingual recebe o braço de oposição do grampo circunferencial. Ele também é um elemento rígido da prótese, por isso ele precisa ficar numa área onde o paralelismo seja adequado. Agora eu vou analisar o outro dente voltado para o espaço protético, esse molar. Posiciono novamente o meu modelo, a haste vertical móvel
e a ponta da minha ponta analisadora. Observe que a faquinha toca aqui a superfície do dente por completo, não formando nenhuma área retentiva, ou seja, não observamos a formação de triângulos entre a superfície do dente e a superfície da nossa ponta analisadora. Vamos analisar então essa face mesial do elemento 11. Observe que toda a faquinha, toda a nossa ponta analisadora está tocando na superfície proximal desse dente, o que consequentemente mostra pra gente que esse dente possui paralelismo, que a gente não precisa mexer nessa face. As situações que a gente analisou no nosso modelo são situações ideais, então a gente encontrou o paralelismo, ou seja, a faquinha tocou por completo na superfície do nosso dente. Mas imagina então que a gente tem uma situação que está mostrada aqui nessa imagem. Quando a gente coloca a nossa faquinha e vai estabelecer uma relação de paralelismo, a gente observa que existe um pequeno triângulo de base voltada para baixo, ou seja, a gente percebe uma área de retenção. O que a gente tem que fazer nesse caso? Realizar um desgaste nas superfícies proximais desses dentes para que as faces fiquem paralelas entre si. Observe que agora a gente não obtém mais aquele triângulo de base voltada para baixo. Esse desgaste que a gente fez é conhecido como plano guia. O plano guia é o que vai dar o paralelismo para as faces. Quando a face possui retenção, a gente vem aqui, desgasta, confecciona um plano guia e assim a gente obtém então uma face mais paralela. Eu trouxe mais um exemplo aqui de uma face lingual, que quando a gente vai analisar o paralelismo, tocar aqui nessa face com a nossa faquinha, a gente observa mais uma vez a presença de um triângulo de base voltada para baixo. Então, qual que é a nossa saída? Realizar um desgaste, realizar um plano guia aqui nessa face para obter então o paralelismo dessa região. O próximo passo do delineamento é a análise das interferências ósseas. Para analisar a interferência óssea, nós podemos utilizar ainda essa ponta, conhecida como ponta faquinha, e a gente vai posicionar essa ponta faquinha sobre o rebordo, tentando tocar essa faquinha sobre o rebordo, e a gente observa que forma uma área expulsiva. Observe que aqui o contato da faquinha em contato com o rebordo não existe nenhuma área retentiva. Imagine que se formou aqui nessa região um triângulo voltado para cima. Isso mostra que não tem retenção e que não tem interferência óssea nessa região, porque nós formamos um triângulo com a sua base voltada para cima. Vamos caminhar então com a ponta acessória sobre esse modelo, observando se tem alguma região onde nós encontramos um triângulo voltado para baixo. Como esse modelo foi feito em um manequim, nós não vamos encontrar uma interferência óssea aqui nesse caso, pois o rebordo ele simula uma situação ideal. Observe que em qualquer lugar que eu toco com a ponta acessória, nós temos então a formação desse triângulo de base voltada para cima. Mais uma vez, não foi possível analisar no modelo as interferências ósseas, porque, como eu mencionei, esse modelo foi confeccionado num manequim, que é uma situação ideal. Mas imagine então uma situação onde a gente tem uma espícula óssea, como acontece aqui nessa região. Observe que nesse primeiro caso, a gente tem um osso bem retinho e bem lisinho, e aqui a gente tem uma espícula óssea. Essa interferência óssea pode ser também um torus ou alguma irregularidade do rebordo alveolar desse paciente. Nós precisamos analisar então se essa espícula óssea, esse torus, realmente estão interferindo na minha trajetória de inserção. Se não estiver interferindo, não tem necessidade de a gente realizar alguma ação nesse caso. Mas se realmente estiver atrapalhando a nossa trajetória de inserção, em alguns casos é preciso até fazer intervenções cirúrgicas para remover esse ponto de retenção. Seguindo o nosso planejamento do Pirê, agora que a gente já analisou então os planos guias, as interferências ósseas, o próximo passo é analisar a retenção do nosso modelo. Como eu tinha mencionado para vocês, para fazer a análise da retenção, nós precisamos das pontas calibradoras. E nesse caso, nós vamos utilizar a ponta de 0,25 milímetros, tomando como parâmetro que nossa prótese vai ser feita com a liga de cobalto cromo. A primeira coisa que devemos levar em consideração para analisar a retenção do nosso modelo é levar em consideração de novo o nosso planejamento. Observe que aqui na vestibular desses dois molares, nós optamos por colocar um grampo gêmeo. E nessa vestibular emerge então o braço de retenção desse grampo gêmeo. Então a gente precisa analisar a retenção na vestibular desses dois molares. Aqui nesse premolar também optamos por colocar um grampo circunferencial, onde na lingual a gente tem o braço de oposição ou reciprocidade
E na vestibular, nós temos o braço de retenção. Por isso, lá no modelo, nós vamos precisar analisar a retenção da vestibular do nosso premolar. E o mesmo acontece também com esse molar, onde ele também recebe um grampo circunferencial e na vestibular desse dente, ele recebe o braço de retenção. Logo, a gente também precisa analisar a retenção nessa região do dente. Baseado então nesse planejamento prévio que a gente fez, nós vamos traçar então a linha do equador protético sobre os dentes que vão receber esses braços de retenção. Observe que eu coloco a ponta do grafite até tocar ali quase na região da gengiva do modelo. E eu movimento somente o modelo para obter o equador protético. Fazemos essa análise do equador protético também por lingual. Também baseado no nosso planejamento prévio, precisamos traçar o equador protético aqui desse premolar, que vai receber um grampo de Akers. Agora, pela vestibular desse premolar. E agora a gente vai traçar também o equador protético da região vestibular desse molar. Também por lingual. Agora que nós traçamos o equador protético, a gente consegue delimitar então as áreas que são retentivas, aquelas que ficam abaixo do equador protético, e as áreas expulsivas, as que se localizam acima do equador protético. Lembrando que na vestibular, geralmente, emerge o braço de retenção, onde o terço final desse braço deve ficar localizado aqui, abaixo do equador protético. Por isso, agora, a gente vai tentar analisar com as pontas calibradoras a retenção nessas regiões onde vai emergir o terço final do braço de retenção. Vamos posicionar então a nossa ponta calibradora na ponta do mandril e, baseado no nosso planejamento, a gente vai analisar então os pontos de retenção. Lembrando que aqui nesse caso, a gente utilizou um grampo circunferencial onde o braço de retenção fica aqui por vestibular, no caso desse premolar, então nós precisamos analisar a retenção aqui nesse caso. Nesse molar, nós também optamos por colocar um grampo circunferencial, onde o braço de retenção também virá aqui por vestibular. Precisamos analisar também a retenção nessa região e aqui nesses dois molares, também vamos fazer o uso de um grampo circunferencial do tipo gêmeo, onde nas duas vestibulares também precisamos analisar a retenção na mesial desse molar e na distal desse outro molar. Baseado então no planejamento, a gente vai analisar primeiro esse molar, onde ele precisa ter uma retenção aqui na distal vestibular. Para que a gente obtenha uma retenção, é preciso que tanto a haste quanto o disco da nossa ponta calibradora toque na superfície do dente. Nesse caso, se você observar, somente o disco da ponta calibradora está tocando e existe um pequeno espaço entre a haste e a superfície do dente, o que nos mostra que nesse caso a gente não tem uma boa retenção. Nesse caso, a primeira coisa que a gente pode fazer é movimentar o modelo na patina. Eu quero te lembrar que nesse vídeo a gente está utilizando para fazer o delineamento o método de Applegate, onde ele preconiza que nós precisamos movimentar o modelo até a gente conseguir alcançar uma posição que seja favorável tanto para a retenção e também que tenha o mínimo de interferências possível. Nesse caso, se a gente virar o nosso modelo para esse lado, a ponta calibradora vai conseguir tocar toda a face, tanto o disco quanto a haste vai conseguir tocar na face do nosso dente. Então, vamos fazer esse teste. O nosso modelo estava assim, eu vou posicionar ele levemente inclinado para esse lado direito. Vou travar o modelo aqui com o parafuso universal e vamos fazer uma nova análise. Observe que agora, após a alteração da inclinação do nosso modelo, tanto a haste quanto o disco, eles tocam na superfície de retenção desse dente. Uma vez que a gente consegue, então, uma área de retenção, nós podemos, então, fazer um risquinho aqui no nosso modelo para nos indicar que essa daqui é a melhor posição encontrada na retenção desse dente.
É preciso lembrar também que quando eu movimentei esse modelo e inclinei ele para esse lado direito, todas as outras retenções foram alteradas desse lado. Assim como eu tinha mencionado para vocês, todas as vezes que a gente movimenta um plano, toda vez que a gente tem a alteração do plano, vamos ter também a alteração do paralelismo e também das retenções. Então, a partir do momento que eu movimentei o modelo, eu vou obter outros parâmetros. Depois disso, que a gente fez a análise desse dente, nós partimos para analisar os outros dentes e observar se neles também encontramos retenções. Vamos analisar então agora esse premolar. Lembrando que aqui no caso desse premolar, a gente também vai fazer a utilização de um grampo circunferencial e o braço de retenção vai vir aqui por vestibular. O terço final do braço de retenção vai emergir aqui na mesial desse premolar. Então é aqui nessa região que eu vou analisar essa retenção. Observe que nesse caso, tanto a haste quanto o disco, eles tocam na superfície do dente. Isso nos mostra que a retenção nesse caso é favorável. Uma vez que a gente analisou esses dois dentes, vamos partir agora para a análise desses outros molares, que vão receber um grampo gêmeo, sendo projetado na sua vestibular o braço de retenção. A ponta do braço de retenção, nesse caso, fica aqui na distal desse dente, e a ponta do braço de retenção nesse primeiro molar fica na mesial. Então, nós precisamos encontrar retenções nessas duas regiões. Analisando aqui na mesial desse molar, a gente percebe que tanto a haste quanto o disco tocam nessa região. Por isso, eu já posso marcar aqui essa região como uma região favorável à retenção do meu modelo. Agora a gente vai analisar a retenção nesse dente. Lembrando que nesse caso, o terço final do braço de retenção vai ficar aqui por distal. Então, nós precisamos analisar a retenção nessa região. Observe que nesse caso, somente o disco toca a superfície do dente e a haste da nossa ponta calibradora ela não está tocando, o que nos mostra que nessa região a retenção não é tão adequada. E nós já obtivemos uma retenção adequada tanto desses dois dentes pilares como desse molar. Se a gente movimentar novamente o nosso modelo, nós vamos perder todas essas referências. Então, como falta retenção somente nesse molar, uma outra saída é fazer um ajuste clínico, onde nós criamos uma área retentiva, acrescentando resina composta nessa região. Mais uma vez, nesse caso, foi muito simples analisar a retenção do modelo, porque é um caso ideal. Bastou a gente movimentar o modelo uma vez para a gente conseguir retenções adequadas. Porém, em casos mais complexos, quando a gente não obtém a retenção, os primeiros pontos que a gente pode fazer é ficar alterando a inclinação do modelo. Lembrando que a gente está fazendo o método seletivo de Applegate, onde ele preconiza que a gente precisa fazer alterações na inclinação do modelo até a gente encontrar a melhor inclinação que ofereça a melhor retenção possível. Então, um dos passos que a gente pode ficar fazendo é inclinar o nosso modelo até que a gente obtenha uma inclinação mais favorável para a retenção. Porém, em alguns casos, inclinar o nosso modelo faz com que a gente perca todas as nossas referências. Então, uma outra solução seria selecionar um outro tipo de grampo. Lembrando que nesse caso, a gente fez um desenho prévio selecionando alguns grampos. Então, quando a gente vai para o delineamento de fato e percebe que talvez esses grampos não são a melhor solução, a gente pode trocar esses grampos, pode inverter a posição desses grampos, trocando braços de retenção, fazendo seleção de outros tipos de componentes. E se de tudo no delineador não deu certo, nós partimos então para as alterações clínicas, fazendo, por exemplo, acréscimo de resina em faces que não obtiveram retenção. Continuando a análise do nosso delineamento e seguindo os passos do Piré, depois que a gente analisou os planos guias, as interferências ósseas, as retenções, falta a gente analisar a estética. E para analisar a estética, nós devemos levar em consideração o planejamento prévio. Aqui nesse planejamento, nós observamos que eu fiz a seleção de alguns grampos circunferenciais, que geralmente não são grampos considerados estéticos. Porém, esses grampos eles foram selecionados para pilares posteriores, então eles não vão influenciar tanto na estética do sorriso do paciente. Já que na região anterior, nós precisamos selecionar um grampo que seja estético, um grampo que, por exemplo, não aparece por vestibular. Por isso, aqui nesse caso, nós selecionamos um grampo conhecido como MDL, um grampo que tem projeção na lingual e que se encontra na proximal desses dentes pilares. Isso favorece a estética. Aqui no modelo, então, para receber esses grampos MDLs que foram selecionados no planejamento, a gente precisa ter um plano guia aqui nessas duas regiões. Como o plano guia já foi analisado,
e observou-se que nessas duas fases o plano guia está ok, a gente só precisa continuar com o nosso planejamento. Um outro ponto que vale ser ressaltado aqui quando a gente fala da estética é que a estética é sim um fator importante. Porém, a gente sempre deve priorizar os fatores biomecânicos. Do que adiantaria a gente escolher um grampo mais estético possível se esse grampo não oferecesse a melhor retenção, uma estabilidade boa para a prótese desse paciente? Então, a estética, ela é sim um fator muito importante que deve ser considerado, mas a gente também tem que priorizar os fatores biomecânicos. Quando a gente está falando da estética, a gente tem que tentar mostrar o mínimo de metal possível. Por isso que nesse caso a gente escolheu um grampo MDL que tem somente projeção proximal e que não tem projeções vestibulares. Quando a gente está fazendo o planejamento da PPR, a gente sempre vai tentar escolher grampos que sejam o mais estéticos possível. Porém, a gente também tem que lembrar que esses grampos precisam desempenhar esses papéis biomecânicos dentro da prótese. Depois de realizar o delineamento por completo, a última coisa que a gente vai fazer é fixar a trajetória de inserção. Lembra que durante o delineamento a gente movimentou esse modelo, inclinou esse modelo para vários lugares e tentou colocar esse modelo na melhor posição possível? Mas você concorda comigo que quando você tirar esse modelo da platina, você não vai lembrar mais qual que era a inclinação que você deixou esse modelo? Então, é aí que entra a importância de você fixar a trajetória de inserção. Como que você fixa a trajetória de inserção? Você pode colocar uma das pontas analisadoras aqui no mandril da haste vertical móvel, fazer com que essa ponta toque a base aqui do nosso modelo e quando ela tocar, ficar ali realmente certinha com o nosso modelo, a gente vem aqui e coloca uma resina acrílica, uma resina Duralay em volta dessa haste para a gente ter então a fixação da trajetória de inserção. Depois que você fez isso, você pode tirar o seu modelo da platina sem nenhum problema e quando você precisar reavaliar esse modelo, reavaliar os parâmetros que você obteve, é só você voltar esse modelo para a sua platina e a própria ponta que você grudou aqui no seu modelo vai servir de parâmetro para você avaliar e devolver a inclinação que ele estava antes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, porque isso me ajuda a divulgar o vídeo para mais e mais pessoas e também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo seu que também está precisando entender sobre delineamento. E se você ainda não se inscreveu no canal, é só você clicar no botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo. Eu tenho certeza que os conteúdos por aqui vão te ajudar muito. No mais é isso, um beijo e até o próximo vídeo.